Só não posso ir para frente, né? Está bom assim. Então, meus irmãos, como eu dizia, vamos falar sobre batalha espiritual. E há tanta coisa divulgada aí no meio gospel, gente falando, escrevendo livros, e muitas vezes sem qualquer lastro na palavra de Deus. O que será que a palavra de Deus diz a respeito desse tema? Mas em específico, eu queria tratar de um ponto dentro desse tema geral, que é batalha espiritual. Eu queria falar sobre os 3 inimigos espirituais do homem. Os 3 inimigos espirituais do homem. Nós estamos em uma batalha, uma guerra cósmica, uma batalha terrível. E nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E a Bíblia Sagrada não nos deixa no escuro. A Bíblia apresenta com clareza quem é nosso inimigo, ou quais são os nossos inimigos. E eu quero fazer essa breve reflexão à luz do texto de Efésios. Você pode acompanhar a leitura, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Efésios 2, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua dos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém. Então, meus irmãos, aqui é um texto bastante claro sobre esses inimigos espirituais. E o texto aqui nos mostra esses 3 inimigos espirituais do homem. Antes do apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, falar da salvação por meio da graça, pela fé em Jesus Cristo, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre o estado do homem. Qual é o estado do homem sem Cristo? E olha que condição terrível, o verso 1 ele nos ensina. Ele diz assim: Ele vos deu vida. Ele quem? No contexto aqui, os irmãos depois lendo lá o capítulo 1 de Efésios, vão perceber que aqui o Ele é Deus. Então Deus dá vida. Que tipo de vida? Visto que nós temos vida. Nosso coração bate, nós respiramos, nós estamos ativos, temos uma vida física. Temos uma vida física. Mas o texto aqui não fala da vida física. O texto fala da vida espiritual. Então, sem Cristo, antes de Cristo, o homem não tem vida espiritual. O homem não tem vida espiritual. O homem sem Cristo, o ser humano sem Cristo, não tem vida espiritual. E somente Deus pode dar vida espiritual, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto é muito claro. Ele, que é Deus, vos deu vida. Paulo está falando aos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso. A maioria gentios, não eram judeus, eram não judeus convertidos ao cristianismo. Então Deus deu vida. E ele continua: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então perceba, Deus deu vida, vida espiritual. E antes do Senhor conceder vida, a condição do homem é de morte espiritual. A Bíblia não fala de fraqueza espiritual. A Bíblia não fala
de doença espiritual. A abrangência desse estado do homem é muito mais ampla e muito mais terrível. A Bíblia fala em morte espiritual. O que significa morte espiritual? Visto que nós temos vida física, mas somos sem Cristo mortos espiritualmente. O morto espiritual, ele está alienado, separado de Deus. Quem não tem Cristo está distante do Senhor, em franca rebelião contra o Criador. Não tem vida espiritual, nós já falamos, e está separado de Deus. Paulo também diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem sem Cristo não tem Deus, não tem vida espiritual, é morto espiritualmente. Condição desesperadora, irmãos. E aí nós vemos a urgência da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, das boas novas. Por mais que você passe por lutas, e nós passamos, né? Nós passamos por dificuldades. Se você tem Cristo, você já tem tudo. Você tem a certeza da salvação. Você tem o nome escrito no livro da vida. Você já foi livre da ira de Deus. Deus dos altos céus, seu lugar de habitação, está irado contra o homem que vive em rebelião contra ele, que virou as costas para o Criador. O homem sem Cristo vive como se não houvesse Deus. É quando Paulo fala, casa dá-se em casamento, então vem o fim. E não é assim. Porque depois do fim, depois da morte física, nós temos é uma vírgula, e nós temos o juízo final. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, diz Hebreus. Então a condição, o estado do homem sem Cristo é terrível. Morto espiritualmente, alienado, separado, distante de Deus, sem vida espiritual. Se você tem um contato com o corpo morto, corpo físico, você pode falar e ele não vai reagir. Você pode chegar lá no morto e tocar, e ele não vai reagir, ele está morto. E trazendo para a questão espiritual, o morto espiritual, ele não reage às coisas do alto. Ele não aceita a palavra de Deus, para ele é loucura. Ele não tem discernimento espiritual, porque ele não tem o Espírito Santo, porque ele não tem o Espírito de Cristo. E pensem na condição mais terrível que essa. Não existe, irmãos. Não existe. A pessoa alienada do seu Criador, do seu Deus, sem esperança, cega, nua, perdida. E se partir desta vida sem o Senhor Jesus, condenada eternamente. Que situação terrível. E sem oportunidade de voltar. O tempo é agora. O dia da salvação é hoje. Daí a urgência, irmãos, de anunciarmos essa mensagem de esperança, de fé, de vida. O ser humano precisa de Jesus Cristo. Porque sem Jesus nós não somos ninguém. Não temos esperança. Não é só questão de resolver o problema financeiro, não é só a questão da saúde física, não é só a questão dos relacionamentos humanos. A coisa mais preciosa é, em primeiro lugar, o relacionamento com Deus. Precisamos de paz com Deus, precisamos do perdão de Deus, e só por meio de Jesus Cristo é possível mudar essa condição terrível de morte espiritual. Ele fala mortos em delitos e pecados. Delitos aqui, a ideia de queda, de desvio, de afastamento do centro da vontade de Deus. Pecados é exatamente, dá para traduzir aqui literalmente como errar o alvo. Deus, ele nos criou com um propósito, com um alvo.
E quando estamos sem Cristo, nós erramos esse alvo. Deus colocou um alvo para mim e para a sua vida. Sem Cristo, distante do Senhor Jesus, nós erramos esse alvo. E você pode se esforçar, você pode apresentar boas obras, sempre vai ser totalmente incapaz de se reconciliar com Deus. Nossos esforços são inúteis. Nós precisamos da obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Essa é a condição terrível do homem, o estado do homem. E aí nos versos 2 ao 3, Paulo então nos revela, essa palavra é palavra inspirada de Deus, é o sopro de Deus. E Paulo, movido pelo Espírito Santo, ele nos revela os nossos 3 principais inimigos espirituais. Aqui ele fala daqueles que ainda eram sem Cristo. Mas eu quero aqui dizer, sem correr o risco de fugir da palavra, do contexto, que esses 3 inimigos continuam nos tentando. Continuam atazanando nossas vidas, né? E se não vigiarmos, se não fosse o Senhor em nossas vidas, estaríamos perdidos. Mas olha como que é a vida da pessoa sem Cristo e o trabalho desses 3 inimigos. Vamos ver quais são esses inimigos. No verso 2. Então, vossos delitos e pecados, no final do verso 1, e no verso 2, nos quais, ou seja, nos delitos e pecados, andastes outrora. Então, Paulo está dizendo aos crentes da igreja de Éfeso, que antes de Cristo, eles andavam nos delitos e pecados. O que é andar aqui no contexto bíblico? É o estilo de vida. É o modo de vida, é a conduta, é o comportamento. Então, nós temos uma identidade, nossa identidade cristã, o nosso estilo de vida. E as pessoas olham para a nossa conduta, para o nosso comportamento, e até para o nosso linguajar, e elas identificam, olha, esse camarada é crente, essa mulher é crente. Porque nós temos uma identidade, nós andamos de maneira semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é do mundo, e aqui eu já estou anunciando o que o texto vai dizer que é o primeiro inimigo espiritual, na ordem que aparece aqui no texto, né? Então, nos quais andastes outrora nos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo. Eu disse que nós cristãos andamos imitando a Cristo, nos passos do nosso mestre. Mas o mundo, que é um dos principais inimigos espirituais, ele é aquele ambiente que traz valores, desejos. O mundo aqui não tem nada a ver com o mundo físico, a criação. E não somente as pessoas. Mundo aqui no contexto é a ideia de um sistema. É um sistema de valores caídos. É um sistema de valores contrários à palavra de Deus, contrários a Deus. E o mundo, ele propõe exatamente isso. Coisas que contrariam a palavra de Deus. As pessoas que não têm Cristo têm um estilo de vida que bate de frente com as Escrituras Sagradas. E elas nem ruborizam, não ficam vermelhas, acham que está tudo bem, viver dissolutamente, mergulhado no lamaçal do pecado. E aí, não é o propósito falar a lista de pecados, até porque o pecado, aqui a gente poderia falar em números, mas basta que lembremos que o pecado ele vem do coração do homem, que é o inimigo que eu já vou falar daqui a pouco, a carne. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou o pecado, o que nos contamina não vem de fora, mas é o que sai de dentro. Nós somos impuros, pecaminosos, é a nossa carne, essa inclinação para o mal. E aqui a Bíblia diz que o nosso primeiro inimigo aqui identificado é o mundo, o cosmos, aqui no grego.
O mundo é esse sistema de valor anticristão, contrário a Deus. Estamos no mês da festa da carne, carnaval. Ali você vê o que é o sistema de valor do mundo. As pessoas, não é que elas não se fantasiam para se esconder. As pessoas se fantasiam para colocar para fora o que está no coração delas. E aí pecam até não poder mais. Quanta gravidez indesejada, quanta infecção sexualmente transmissível, quantos jovens perdidos, moças, rapazes, casamentos destruídos. Só nesse período breve, até o dia 18, eu acho que é quarta-feira de cinzas, né? E realmente o Brasil fica em cinzas, é o caos. O resultado dessa festa demoníaca, que insistem ano após ano em debochar da fé cristã, é ou não é, irmãos? Debocham da nossa fé, zombam do nosso Senhor Jesus Cristo e acham que isso é exercício de liberdade, quando na verdade são escravos do pecado e estão em franca rebelião contra o Salvador, contra o Criador, contra o Senhor. E não é motivo para nós odiarmos o povo que faz isso, não. É para termos compaixão. Todos aqui têm família e certamente muitos conhecem gente aí da família, amigos, vizinhos que não são cristãos e que curtem esse sistema de valor contra Deus, esse mundo. E no tempo de carnaval, então, misericórdia. E pasmem. Não quero ser crítico, mas às vezes eu vejo dificuldade. Igrejas com carro alegórico no meio do carnaval. Talvez a intenção seja boa, justa, mas eu me recordo mais uma igreja mais antiga, irmão José, que era mais retiro, né? Para marcar bem no nosso coração que nós devemos andar separados do mundo, separados do pecado. E há tempo para tudo. Há tempo, você tem 12 meses, 24 horas, 7 dias da semana para pregar o Evangelho. Tem que pregar no dia do carnaval. Olha, quem sou eu? Deus é soberano, né? Eu creio e ouço testemunhos de pessoas que se convertem com a evangelização no carnaval. Mas eu fico preocupado. É uma festa em que Satanás e seu séquito maligno atua livremente em termos, que o nosso Deus não abandonou o trono, Ele é soberano. Mas o primeiro inimigo então aqui é o mundo com seu sistema de valor contra Deus, contra Cristo, rebelião contra o Senhor, e que influencia nossas vidas. É esse ambiente que acaba tragando inclusive crentes, gente que está na igreja, que cai na ilusão deste mundo, é fisgado pelas mentiras do mundo, porque o mundo ele transforma desejos, valores, princípios. É o espírito dessa era, desse século, desse mundo. Alguns chamam de espírito da época, a cultura. E essa cultura onde estamos inseridos, ela é maligna, irmãos. Ela é maligna. É fato, o Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele não pediu para o Pai que tirasse a igreja do mundo. É fato, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, né? Mas nós devemos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Por isso eu tenho muita preocupação com campanhas evangelísticas no momento do carnaval. Enfim, mas Deus é soberano. O curso desse mundo, e olha só, segundo o curso desse mundo, quando você entra, a gente estava falando aqui de mar, né? Nos passeios, no rio, tem lá a correnteza, e às vezes a gente é levado pela correnteza.
E as pessoas sem Cristo, elas são levadas pela correnteza do mundo. E o pior, às vezes crentes também caem nessa correnteza. Também se submetem. Com tristeza nós vemos aí escândalos envolvendo igrejas, pastores, que cederam a essa pressão, a essa influência do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, aqui aparece o segundo inimigo espiritual do homem. Se o primeiro é o mundo, a Bíblia aqui na sequência apresenta o príncipe da potestade do ar. O príncipe é a ideia de governo. É aquele que governa, potestade do ar. Aqui é uma menção ao mundo invisível. Em outras palavras, aqui para resumir, a Bíblia está falando do diabo, de Satanás. Primeiro inimigo espiritual, o mundo. O segundo que aparece aqui no texto é o diabo, Satanás, o opositor, o adversário. E você quer agradar a Satanás? Fala assim, não, misericórdia. Mas Satanás se agrada quando muita gente, inclusive em algumas igrejas, superestima Satanás. Sabe aquela pessoa que tudo é o diabo? Demoniza tudo o que acontece de ruim no mundo? Furou o pneu do carro. Ah, Satanás maligno. Cabeção maldito. Brigou com a mulher, é Satanás, é o demônio. Fez coisa errada, demônio maldito, isso ele fez errar. Tudo é o diabo, tudo é o demônio. Isso é superestimar. Dá um poder que Satanás não tem. Lutero, em outras palavras, Martinho Lutero, o reformador, ele defendia a ideia de que Satanás é como o cão acorrentado de Deus. O que significa isso? O diabo tem poder? Tem. É um anjo caído, irmãos. É um anjo caído, poderoso. Mas ele só faz até onde Deus permite. É só lembrar de Jó. Lembre-se que Deus não abandonou o trono. Ele reina soberano. E até o diabo é o diabo de Deus. O diabo é o diabo de Deus. Ele só faz o que Deus permite. Deus usa o diabo para os seus propósitos. Não se escandalize. Porque se não for assim, Deus não é soberano. Se o diabo tivesse liberdade, tem crentes que acham que o diabo é aquela briga, né, entre deuses, e Deus ganha no segundo tempo, na prorrogação. Irmão, se Deus quisesse, era no estalar de dedo, piscar de olho, acabou Satanás. Satanás só continua agindo porque Deus permite. Está dentro do propósito de Deus. E às vezes nós não entendemos. Lembra Abacuque orando? Ó Deus, esses ímpios miseráveis, manda juízo, Senhor. Vou mandar um povo mais ímpio ainda. Ó Deus, mas como que é isso, Senhor? Deus, Ele é soberano, irmãos. Ele usa quem Ele quiser, usa até o diabo, usa até Satanás, usa até demônios. Agora, um problema extremo é superestimar o poder do diabo. O diabo é todo poder, é quase um Deus, ou é um Deus. Mentira. E outro problema exagerado é subestimar Satanás. Tem crente que é tão acadêmico, domina toda a Bíblia e fala, não, Satanás não existe. E tem teologia que diz que Satanás está preso. Confia. Confia nessa cilada. Satanás está preso onde, irmãos? Que teologia é essa? Satanás está solto e aprontando muito. E ele é o tentador, ele é homicida. Lembre Jó? Aquele vento que derrubou a casa e matou os 9 filhos lá de Jó. Quem que mandou aquele vento? Não foi Satanás? Com a permissão de Deus? Não foi?
Quem que mandou aqueles ladrões para roubar todo o gado lá de Jó? Satanás, com a permissão de Deus. Mas Deus usa inclusive o mal para alcançar o seu propósito. Quem foi que colocou José do Egito naquela cisterna, depois foi para os ismaelitas, depois vendido lá para Potifar no Egito, depois da cadeia, fugir, correndo, pernas para que te quero, da mulher do... Quem foi? Foram os irmãos que jogaram a cisterna? Os irmãos foram só o instrumento humano, irmãos. Foi Deus que colocou José do Egito na cisterna, depois na mão dos ismaelitas, depois lá na casa de Potifar no Egito, depois na cadeia, até levantar ele como segundo abaixo só de Faraó. Gênesis 50, 20, depois eu ia lá. Fala, os irmãos tudo com medo, morreu Jacó, e agora? E agora? Fala, fica tranquilo, manos. Fica tranquilo, meus irmãos. Fica tranquilo, foi Deus que me colocou aqui para salvação. Amém. E Deus usa até o diabo para fazer isso. Deus não estava dormindo no holocausto. Deus não está dormindo quando você é injustiçado. Deus não está dormindo quando você padece uma enfermidade terrível sem cura. E Deus não está alheio, indiferente. Ele controla tudo, inclusive o mal. E Ele não é o autor do mal. Esse é outro tema, né? Um dia a gente volta. Mas Ele não é o autor do mal, mas Ele controla o mal e usa o mal para atingir os propósitos dele. Até a morte do justo é boa aos olhos do Senhor. Nós sofremos, mas Deus tem propósito. E um dia a gente vai reconhecer tudo isso, o plano perfeito de Deus, sem erros. Então esse inimigo é terrível, irmãos, o mundo é terrível, mas olha, Satanás, homicida, mentiroso, pai da mentira, quem mente é filho do diabo. Quem mata é filho do diabo. Na cultura judaica, você falar filho de alguma coisa é aquele que tem as características daquilo que você fala que é filho. Então, filho do diabo, você tem as características do diabo. Estou pingando aqui. Eu não estou nem falando de inferno, estou falando só de Satanás. Opa, outro erro aqui, até lembrei. Tem crente que ainda acredita que Satanás é o chefão do inferno, irmãos. Quem que é o dono do inferno, irmãos? Quem que é? Deus. Deus está presente no inferno? Está, é onipresente, e Ele é todo poderoso. Inclusive do lago de fogo que ainda não foi inaugurado. O inferno também é de Deus, irmãos, e ali se manifesta plenamente a justiça divina. É difícil para a gente que destaca tanto o amor de Deus, né? Mas Deus é justo. A graça de Deus, a manifestação plena no céu, na glória, louvado seja Deus. Mas louvado seja Deus também pelo inferno. Porque ali Deus não comete injustiça. Quem for lançado no inferno, que foi criado para o diabo e seus anjos maus, é porque rejeitou Jesus Cristo. Deus, ninguém vai para o inferno de maneira injusta. Ninguém. Ninguém. Tudo que Deus faz é perfeito. E a gente fica, veja como que é no aconselhamento pastoral, na conversa com os irmãos, às vezes a gente pega um ente querido que não é crente. Que dor no coração, né? Mas irmãos, vamos confiar em Deus e na sua soberania e justiça. A salvação pertence ao Senhor. E precisamos confiar. Tem muita gente que pergunta, mas pastor, como é que a gente vai ter paz no céu, sabendo que um ente querido foi para o inferno? Irmão, para de fazer pergunta difícil, vamos orar. Vamos orar, que uma coisa eu sei, Deus não comete injustiça. E na eternidade, na glória com o Senhor, é gozo, alegria plena. Eu não sei, é um milagre, é um negócio que Deus vai fazer, irmãos. A gente é limitado para entender todos os feitos do Senhor, né?
Deus vê todo o tempo, passado, presente e futuro, como uma mesma realidade. Ele age dentro e fora da história. E age com perfeição. Tudo está no decreto de Deus. Nada pega ele de surpresa. E é tudo perfeito, santo, justo. O caráter dele está envolvido em tudo que faz. Para nós, não é, Miquel? A gente tem que confiar. É fé. É fé. É o Deus desse século, Satanás. Chamado de um Deus, mas é Deus com D minúsculo, tá? Não é aquele jogo lá do segundo tempo. Nossa, quase que Satanás ganhou de Deus, hein? Não. Ele é o cão acorrentado de Jeová. Só faz o que Deus permite e determina. Do Espírito que agora atua nos filhos filhos da desobediência. É aquele que tem característica de que é desobediente a Deus. Isso daqui é tudo a descrição antes de Cristo. Então, o mundo, Satanás, atuavam nos descrentes, nos incrédulos, gerando todo esse estado terrível de morte espiritual. E o último inimigo espiritual que o texto diz, está aqui no verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, eu falei aqui do mundo, eu falei aqui do diabo, segundo a Bíblia Sagrada, mas eu não tenho dúvidas de que o pior inimigo espiritual nosso, dos incrédulos e até dos crentes, é a carne. Ou seja, você pode falar assim, apontando para você mesmo, assim, ó, o pior inimigo espiritual meu, eu mesmo. O nosso pior inimigo espiritual, nossa inclinação para o pecado. Ah, mas eu sou de Jesus. É verdade. Você já tem a certeza da salvação. Olha que bênção. Ninguém pode apagar o seu nome escrito com o sangue de Cristo. Estou usando uma figura, uma ilustração. Aqueles que Deus escolhe, não tem jeito, irmãos. Está nas mãos do Senhor. Ninguém mais pode arrebatar das mãos do Senhor. Agora, isso quer dizer que a gente nunca mais vai ter problema com o pecado? É só eu que luto contra o pecado diariamente? Todos nós. Né? Por quê? No primeiro momento em Cristo, o Senhor nos livra da condenação eterna, da culpa do pecado. Então nós somos justificados pela fé. O Senhor nos declara justo por meio da fé em Jesus Cristo. Mas a nossa natureza, embora agora nós temos vida espiritual, ela continua pecaminosa. Nós ainda sofremos a influência do pecado, seja através do mundo, seja através de Satanás, e esses dois inimigos dependem de nós mesmos, da carne. Porque se nós não tivéssemos essa inclinação para o pecado, nós seríamos igual Cristo. Cristo, ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, e ele não podia pecar. Mas nós não é assim conosco, irmãos. Nós somos de Jesus, nós cristãos, filhos de Deus, temos nova vida, novidade de vida, somos nova criação, mas nós ainda temos a influência e a presença do pecado em nossas vidas. E aí que entra esse processo que a Bíblia chama de santificação. É você lutar todos os dias, em todo o tempo, contra as tentações que vêm por meio do mundo e de Satanás. Porque se você deixar o miserável homem que você é, ou que você era sem Cristo, ressuscitar, falar mais alto, você vai pecar. Nós precisamos oração, palavra de Deus, a comunhão na igreja, participar da ceia do Senhor. Quem não foi e já crê em Cristo, ser batizado. Aquilo que nós chamamos na teologia de meios de graça,
disciplinas espirituais. Embora nós cremos que uma vez salvo, salvo sempre, isso não é passaporte para viver de qualquer maneira. Se você é salvo de verdade, você vai andar no centro da vontade de Deus, com lutas, com dificuldades, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem de Deus. A vitória vem de Deus. Então, esse inimigo é terrível, nós mesmos. Oh, coisa ruim que esse negócio que tem no nosso coração, né? O Senhor começou a cirurgia cardíaca, espiritual, mas Ele vai completar só na glorificação. Só na glorificação, quando o nosso corpo for revestido de glória, imortalidade e incorruptibilidade. Aí nunca mais nós pecaremos. Aí não vai ter choro, morte, não vai ter mais desespero, miséria, fracasso. Aí sim pode cantar aquela música, é só vitória, que hoje é difícil. É que a vitória é em Cristo. Mas esse inimigo é terrível. A carne, que é a nossa, não é o corpo físico. O problema, o inimigo espiritual, é a inclinação para o pecado. É a natureza pecaminosa, é a pecaminosidade. Mesmo nós, filhos de Deus, nós ainda sofremos a influência do pecado, seja por meio da tentação que vem do mundo, seja por meio das tentações promovidas por Satanás. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Paulo deixa claro em Romanos também que não devemos nos conformar com esse século, mas a nossa mente tem que ser renovada pela palavra de Deus. Então, para você lutar contra os conceitos e valores do mundo, contra as tentações de Satanás, e Paulo depois vai falar em Efésios 6 da armadura de Deus, você precisa de vida de oração, você precisa de vida de meditação e leitura na palavra, você precisa caminhar junto com o seu irmão em Cristo, porque o soldado abandonado aí fora, ele fica mais vulnerável a Satanás e ao mundo. Então você tem que estar aqui no exército do Senhor Jesus. Até esse irmão aí que pisa no seu calo, ele também é bênção na sua vida, tem propósito em tudo. Olha, era filho da ira. Essa ira aqui é a inclinação para ficar irado, ira pecaminosa, mas diz respeito também sujeitos à ira de Deus. E não caia na mentira que divulga em muitos lugares aí, Deus ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Quem vai ser condenado porque não recebe Jesus, quem é? O pecado ou é o pecador, irmãos? A ira de Deus está sobre pecadores, pecadores impenitentes, que não se arrependem, que não entregam a sua vida a Jesus Cristo. O Senhor está com os braços abertos, clamando, vem já. O chamado, o convite está estendido a todos. E tem gente que endurece o coração, que resiste ao chamado do Senhor. Quanto a nós, que já somos filhos de Deus, louvemos a Ele pela graça do Senhor. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. E precisamos estar alertas a esses três inimigos que atuam naqueles que estão no mundo, incrédulos, mas que continuam nos tentando. Mundo, o diabo e principalmente a carne. E principalmente a carne. Que Deus nos abençoe, nos guarde com sua palavra, que a sua palavra dê frutos em nossos corações. Amém?